Meninos, boa noite. Professor Lucas de Matemática. Eu estarei fazendo o exercício 5 da lista 4, né? Não deu tempo de eu fazer na última aula, certo? Então, estarei fazendo ele para vocês, certo? Ele fala assim, ó. O volume... Deixa eu focar mais um pouco aqui, ó. O volume de um líquido volátil. O que é um líquido volátil? Um líquido volátil é um líquido que ele se dissipa, né? Ele vai... tem substância que é volátil. O que é isso? Ela vai perdendo volume, né? Certo? Esse líquido volátil, ó, ele diminui 20% por hora. Deixa eu focar aqui mais um pouco. A imagem fica legal aqui. Esse líquido volátil, ele diminui 20% por hora, ou seja, a cada hora o volume dele diminui 20%, certo? Ou seja, uma substância que vai se dissipando, né? Ela é volátil, certo? Após um tempo T, seu volume se reduz à metade. Após um tempo T. O valor que mais se aproxima de T é, use log de 2 é igual a 0,3. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Ó? Normalmente os exercícios, esses exercícios que falam, né, que aumento, né, de população de bactérias, né, normalmente é uma função exponencial, né, é a população de bactérias. E nesse caso aqui, eu vou chegar numa função logarítmica, né? Então, tem exercício que é função exponencial, tem exercício que é função logarítmica. E nesse caso aqui, ele pediu para mim usar log de 2 igual a 0,3, né? Então, a função exponencial, quando a gente tem o que a propriedade fala, né? Quando as bases são iguais, os expoentes são iguais. Mas tem situação que não tem como deixar as bases iguais. Tem situação que as bases são diferentes. Aí a gente aplica o logaritmo para resolver, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai usar logaritmo para resolver, tá? E normalmente os exercícios eles dão a fórmula. Nesse caso, a gente tem que chegar na fórmula e resolver. Então, vamos lá, ó. Se ele fala que a cada hora, ó, o volume desse líquido diminui 20% por hora, então eu vou pensar assim, ó, V0, que é o volume V0, ou seja, volume inicial. Ele diminui 20% por hora. Então, eu tenho um líquido aqui com volume inicial, ele vai diminuir 20% por hora. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,2. E 100% é a mesma coisa que 100 por 100, que é igual a 1. Então, vai ficar assim, ó, volume inicial vezes 1 menos 0,2. Certo? Ou seja, volume inicial vezes 1 menos 0,2. Por quê? A cada hora, o volume diminui 20%, ou seja, 100% menos 20%, que é a mesma coisa que 1 menos 0,2, elevado a t. Por que elevado a t? Porque fala assim, após um tempo t, seu volume se reduz à metade. Então, a cada hora, o volume vai diminuir 20%. Então, eu vou chegar nessa relação, ó. V0 vezes 1 menos 0,2 elevado a t é igual. Aí fala assim, após um tempo t, seu volume se reduz à metade. Ou seja, V0, como que eu acho a metade de uma coisa? É a coisa vezes meio. Ou seja, V0 vezes meio. O valor que mais se aproxima de t é, então, eu tenho que achar o valor de t aqui. Certo? Então, como que eu fiz para chegar nessa fórmula? Ele falou que a cada hora o volume diminui 20%. Ó, de novo com vocês, ó. Ou seja, V0, que é o volume inicial do líquido, vezes se a cada hora diminui 20%, então é 1 menos 0,2. Por quê? 100% do líquido é 1. E 20% não é 0,2? Então, 1 menos 0,2 vezes V0, elevado a t, que é o tempo, né? Ou seja,
essa diminuição de volume segue um tempo t. À medida que aumenta o t, a substância vai perdendo mais volume, e assim por diante, né? Aí ele falou assim, ó, após um tempo t, seu volume, ou seja, isso é igual, se reduz à metade. Então, após um tempo aqui, ó, o volume vai se reduzir à metade. Ou seja, isso é igual a volume inicial vezes meio, que quer dizer metade do volume inicial. Supondo que o volume inicial fosse 10 aqui, né? 10 litros. 10 vezes meio é 5, certo? Então, se eu quero saber metade de um volume inicial, o que eu faço? Metade vezes V0, tá? Então, é assim que eu chego na fórmula. Agora, eu tenho que desenvolver essa fórmula, tá? Então, vai ficar assim, ó. Pensa comigo, eu tenho V0 multiplicando aqui e tem V0 multiplicando aqui. Então, V0 pode cancelar com V0, ó. O que vai ficar aqui então? Ó, 1 menos 0,2 elevado a t, né? Ou seja, à medida que vai passando o tempo, vai perdendo volume, né? É igual a meio. O que vai dar isso aqui então? 1 menos 0,2 vai ficar 0,8 elevado a t é igual a meio. Certo? Tem como eu deixar 0,8 é a mesma coisa que 8 dividido por 10. Meio, 1 sobre 2. Tem como eu deixar essa base igual a essa? Não tem. Porque são bases diferentes, ó. 8 sobre 10, se eu for simplificar isso, o que vai dar? Se eu dividir por 2, vai dar, ó, 4 sobre 5. 4 sobre 5. Como que eu deixo 4 quintos na mesma base que meio? Não tem jeito, né? Então, quando não é possível deixar na mesma base, porque na equação exponencial, o que a gente fazia? A gente deixava na mesma base, igualava os expoentes e achava o valor de t, o valor de x, mas nesse caso não é possível. Então, se não é possível deixar na mesma base, a gente vai aplicar o log aqui. Vai ficar 8 sobre 10 elevado a t igual a meio, tá? Então, vai ficar assim agora, ó. Log de 8 sobre 10 elevado a t igual. Apliquei log de um lado, apliquei log do outro. É igual log de meio. Tá? O que a propriedade do log fala? Eu tenho uma divisão aqui, não tem? Não tem uma divisão? O que a propriedade da divisão do log fala? Log de A dividido por B. É a mesma coisa que log de A menos log de B. Então, vai ficar assim, ó. O t, ele abaixa, né? O que a propriedade da potência de log fala? Eu abaixo o expoente e multiplicar na base. Vai ficar, então, t vezes. Pensa comigo, log de A dividido por B. Vai ficar log de A, que é 8, né? Menos log de B, que é 10. Menos log de 10. Isso é igual log de 1 menos log de 2. Log de 8, ele falou para mim usar aqui, ó, log de 2, que é igual a aproximadamente 0,3, né? Então, eu vou usar a propriedade de potência aqui de log, ó. Vai ficar t vezes 8, né, 2 ao cubo, vai ficar assim, ó, log de 2 ao cubo. Por quê? Eu não sei que o log de 2 é 0,3, então vai ficar assim, ó, o expoente 2 ao cubo é igual a 8. Então, o expoente vai cair, né, multiplicando aqui a base, ó. Vai ficar assim, então, ó, 3 vezes t, né, log de 2, certo? Menos log de 10 na base 10, quando não tem base, significa que a base é 10. Então, log de 10 na base 10 é 1, por quê? 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, o log de 10 na base 10 é 1. Então, vai ficar menos 1. Isso é igual. O log de 1 na base 10 é sempre... O log de 1 em qualquer base é 0. Por quê? Qualquer número elevado a 0 não é igual a 1. Então, aqui é 0. Log de 1 na base 10 é 0. Menos o log de 2, ele me falou, que é 0,3. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar o t para cá, ó. Vai ficar t vezes 3 vezes... A multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Vai ficar t vezes 3 log de 2. Quanto que é o log de 2? 0,3, ó. 3 vezes 0,3 menos 1.
igual 0 menos 0,3. Vai dar menos 0,3. Então, vai ficar assim, T vezes 3 vezes 0,3 é 0,9. Vai ficar, então, ó, 0,9 menos 1. Ou seja, 3 vezes 0,3, que é 0,9, menos 1. O T multiplicando aqui, certo? Igual menos 0,3. T vezes 0,9 menos 1, pensa assim, 90 centavos menos R$1, dá 10 centavos negativo, né? Vai ficar, então, menos 0,1. Isso é igual a menos 0,3. Eu não quero achar o T? Isolo o T. Quem está multiplicando o T passa dividindo outro número. Vai ficar menos 0,3 dividido por menos 0,1. Eu posso transformar em fração? Posso. Menos 0,3 não é 3 sobre 10? Ou seja, menos 3 sobre 10 dividido. Menos 0,1 não é a mesma coisa que menos 1 sobre 10? Divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, menos 1 sobre 10 vai ficar menos 10 sobre 1. Então, menos com menos, mais. Então, 3 vezes 10, 30. 10 vezes 1, 10. Então, 30 positivo dividido por 10 dá 3. Ou seja, o T é igual a 3. Então, após 3 horas, o volume inicial desse líquido, dessa substância, vai se reduzir à metade. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.